partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras cocitas mais, que esse mundo está trazendo para nós, como se fosse algo muito bom, e tem muita gente entrando de cabeça como bobos, mergulhando nessa proposta infernal, embrulhada com o embrulho do inferno, através de músicas, de luzes, de televisão, de novela, e nós estamos indo para o inferno na primeira classe, com ar-condicionado e tudo, e vai precisar de ar-condicionado mesmo, porque lá não é nada agradável a temperatura. Amados irmãos, é preciso ter olhos para ver o que nós não vemos. Talvez eu quero repetir isto. É preciso travar uma luta, e essa luta não é depois da morte, essa luta é agora. Esta luta é já, e se você não estiver lutando, você é um sério candidato a perder o céu. E pior ainda, ou sei lá se é pior ainda, mas você já vai estar vivendo o outro lado, que eu não gosto muito de falar dele, não, o inferno, mas não gosto muito de falar desse nome, porque eu sou mais do lado positivo do céu, quero que todo mundo vá para o céu. Mas se nós quisermos viver isso que São Paulo diz para não viver, tenha certeza, você já começa a ter gotas desse lado de lá, aqui na terra. As coisas começam a acontecer para você de acordo com aquilo que você vai viver eternamente na plenitude lá. A mesma coisa também acontece quem busca viver pelo Espírito, quem busca viver para Deus, começa a sentir também aqui já nessa terra os frutos do céu, e você passa a ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Aonde você vai, você traz paz, aonde você passa, você deixa o rastro de Jesus, e a salvação passa por ali. Você é salvo, a tua família é salva, os teus amigos são salvos, e você é luz para onde você passa. Mas é preciso a coerência, é preciso que nós tenhamos essa inteligência, irmãos, e dizer aqui com voz forte: acordai-vos. Se você está entrando de gaiato pelo mundo, não pensa que você pode fazer planos para quando você estiver velhinho, né? Tem muita gente jovem que diz assim: quando eu tiver os meus 99 anos, aí sim eu vou ser uma pessoa casta, eu vou ser um homem, uma mulher de fé, temente a Deus. Criatura, quem falou que você vai chegar nessa idade? Tem muitos velhinhos dessa idade que estão vivendo um absurdo também hoje, vivendo coisas que não viviam na juventude. Então, irmãos, aqui está a luta, aqui está a luta. Eu quero perguntar de novo: você quer ir para o céu ou para o inferno? Muito bem. Você está fazendo o que para ir? Como é que está a sua luta? Quem está ganhando essa batalha na sua vida? O céu ou o inferno? Deus ou o diabo? Quantos que você tem feito? Quanto que você tem feito para ir para lá? Você tem dado a vida? Você tem dado tudo o que você pode, ou você tem um limite para lutar? A minha luta vai até aqui. Se eu começar a perder dinheiro, poxa vida, peraí. Se eu começar a perder o meu tempo, peraí. Se eu começar a perder a minha saúde, espera aí. Se eu começar a perder, e eu vou me afastando cada vez mais do outro lado, que eu tenho que ir para Deus. Amados irmãos, Deus está nos chamando nesses tempos a não perder tempo, a não se entreter com esse mundo, a não ficar encantado com as luzes desse mundo, e isso só pode fazer se você rezar, isso só pode fazer se você buscar Deus, isso só pode fazer se você estiver na igreja, nos sacramentos. Gente, não tem jeito, não tem outro meio, não tem uma espiritualidade pessoal que a gente se tranca no quarto apenas e vive aquilo ali. Isso é protestantismo. Nós temos que ser coerentes na nossa maneira de falar, no nosso jeito de nos relacionarmos, nos tratos com as pessoas, na busca em viver a santidade, perder para ganhar. Aonde que você acha que é o céu? Aonde que você acha que é o céu? Aqui? Quem acha que o céu é aqui?
Podemos vivê-lo aqui, né? Mas não é aqui. Aqui é a terra. E aqui vai acabar. Haverá um dia em que Jesus voltará, não se sabe como que vai ser isso, né? Se isso vai ser renovado e aqui vai ser o céu, ou se nós vamos para outro lugar. Mas nós vamos estar no paraíso, voltar para lá. O que o inimigo de Deus tenta fazer conosco enquanto estamos aqui? Nos colocando coisas para nos tirar a atenção de Deus. E você sabe o que tem mais atrapalhado a espiritualidade das pessoas? Sabe o quê? O celular. Tem muita gente gastando a tela do celular por horas e não tem meios de gastar o seu dedo com isso aqui. Mas a tela do celular está quase gasta com o dedinho. Fica a vida inteira em cima daquilo. Quando não é o celular, é o computador. E nós estamos, sim, irmãos, perdendo até o céu por causa de besteiras. Nós estamos perdendo o céu por causa de programas de televisão. Nós estamos perdendo o céu por causa de entretenimentos que o mundo está nos dando. Essa história já aconteceu na Bíblia. Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Nós estamos aqui bebendo das coisas finitas, em detrimento daquilo que é infinito. Nós estamos recebendo as coisas do mundo em detrimento daquilo que é de Deus, que é eterno. Porque parece que a gente pensa que nós vamos viver eternamente aqui. Tem gente que vive nesse mundo pensando isso. E aí, dá tudo que pode para esse mundo. O seu tempo, 99% é para esse mundo. Vive para fazer as coisas aqui. Não está errado isso. Mas se isso que você faz para este mundo atrapalha a tua salvação, repensa. Muitos estão vivendo aqui como se nunca fossem sair daqui. Parece que vão viver eternamente aqui. Mas não é verdade, né? Não é verdade. Sabe por quê? Porque você vai morrer. Você sabia disso? Diga para o teu irmão. Meu irmão, nem adianta ficar assanhadinho porque você vai morrer. É chocante isso que você está falando, né? Você vai morrer. Eu também vou. E quando você chegar nesse dia, meu irmão, não é a internet que vai te salvar, não é o celular, não é o teu dinheiro, não é a tua formação acadêmica, nada disso vai te salvar, nada disso. O que vai te salvar é a herança que você trouxe para dentro, a tua herança espiritual. Aquilo que você teve de relacionamento com Deus, e pela coerência você partilhou com os outros, é isso que vai fazer com que você entre para o céu. Sabia disso? Parece que tudo aqui é eterno. Você está vendo as coisas aqui em volta? Alguém aqui não tem capacidade de ver com a visão humana? Não tem ninguém deficiente visual não, né? Então todo mundo está vendo todo mundo, né? Tá? Veja que maravilha. Isso aqui vai acabar. Sabia disso? Vou fazer um teste para você ver como tudo aqui é fugaz, passageiro, como diz o Eclesiástico. Fecha teus olhos agora, por favor. Fecha um pouquinho. Continua vendo o que você estava vendo? Sumiu tudo. Veja, o que você via é só reflexo. É só reflexo. Eu vou te dizer uma outra novidade legal. Os teus olhos um dia vão se fechar assim. Só que você não vai conseguir mais abri-los. E você vai ser transportado para uma outra dimensão que te aguarda, mas que já interage contigo, a dimensão espiritual. Essa dimensão que está aqui, que se nós tivéssemos oração, vida no Espírito, nós já estávamos interagindo com toda essa vida vibrante que já existe aqui, nesse lugar, nesse momento. Quando você fecha os olhos e entra em oração, você entra nessa dimensão espiritual, aonde tudo aqui, na dimensão temporal onde vivemos, é regido. Nós haveremos de entrar nessa dimensão eternamente.
E ali, irmãos, haverá um momento em que nós teremos o nosso encontro definitivo com Deus. Eu quero fazer uma outra pergunta. Diante da luta que você está travando desde que você nasceu, eu perguntaria uma coisa para você: é suficiente já para você ir para o céu? Sim ou não? Não é? É grave essa conclusão. Quem que daqui hoje pode dizer, se eu morrer agora, eu iria para o céu? Levante a mão. Ninguém. Tem diocese que é melhor esse índice. Isso significa o quê? Vamos pensar comigo. Significa que você está levando em consideração, olha bem, irmãos, que você não está preparado para entrar no céu. Posso entender isso? Ou você está sendo humilde ao extremo e dizer, não, eu sou humilde demais? Se você está dizendo isso, trata de correr atrás do prejuízo. Trata de correr atrás daquilo que você deixou de fazer. Porque se você morrer hoje, e eu não estou rogando praga para ninguém, se alguém morrer não é culpa minha. E se alguém tiver com alguma cirurgia marcada também para esse mês que vem, fique tranquilo, você vai passar dessa. Mas eu quero dizer para você, irmão, você tem que ter a certeza de que se você morrer agora, você vai para o céu. O cristão tem que ter essa certeza. Leia São Paulo para você ver o que ele falava. Combati o bom combate. Nós temos que ter isso no coração. Nós não podemos ter dúvida se eu vou para o céu ou não, porque se você tiver dúvida, corre já. Vai ter confissão aqui não sei se daqui a pouco, dessa semana. Vá para o confessionário, corre lá. Se tem alguém que você precisa perdoar, corre lá e perdoa, porque você não pode perder o céu. Combinado isso, irmãos? Vamos fazer um trato aqui. Ninguém que está aqui vai perder o céu, amém? Vamos fazer esse trato? Então está decretado que ninguém de nós aqui vai perder o céu. E se você chegar lá e nós aqui não estiver, corre, porque lá não é o céu, né? Sai de lá, você entrou em outro lugar. É muito sério. Olha para onde que nós iríamos. Vamos lá pegar Apocalipse 20. Depois nós voltamos aqui em Gálatas. Veja se esse é o destino que você quer. Ou que você está aí dizendo que não sabe se vai para lá ou não, né? Está mais para ir para lá do que não. Meu Deus. Versículo 11 do capítulo 20. Qual é o título? Geral. Isso inclui você? Claro, né? Geral. Olha só. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi para onde? Lançado ao fogo. Palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus que fala para nós assim, irmãos. É preciso nós termos essa consciência, e feliz daquele que reflete sobre isso enquanto está vivo. Feliz daquele que tem a capacidade de refletir sobre a sua morte, sobre o seu destino eterno, enquanto ainda está nessa terra. Porque sempre, enquanto estamos aqui, sempre haverá meio de nos reatar com Deus, de mudar a nossa direção. Deus não quer que ninguém se perca, por isso já fez o que fez para nós. Mas também Deus não vai
nos violentar se a nossa decisão pela vida toda foi outra. É preciso que nós tenhamos essa consciência. É preciso que nós nos deixemos, irmãos, convencer pelo Espírito. Olha, queridos, Deus nos dá tudo o que precisamos. Deus nos dá os aparatos celestes, e estão aqui nesse encontro para nós. Os anjos, os santos, a sua intercessão. Maria, nossa mãe, o Espírito Santo, a igreja, os sacramentos, tudo que nós vivemos nesse movimento em que participamos, os carismas do Espírito. Não é porque Deus não nos deu condições para ser salvos que nós haveremos de ser condenados. Não, aqui há entre nós e Deus uma decisão totalmente livre para nós. Uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, uma pregação do Padre Jonas, que ele dizia assim: existe uma linha que separa o bem e o mal. Irão para Deus aqueles que estão no lado do bem, e irão para o inimigo aqueles que viveram no lado do mal. E ele dizia assim: só que aqueles que estão do lado do bem, esforcem-se para sair o quanto possível dessa divisa, dessa fronteira. Procure ir o quanto possível para o meio, aonde é o lado do bem, dizia ele. E ele falava, porque se você cair aqui no meio, você vai cair e vai se levantar. No entanto, se você estiver muito próximo do mal, é capaz de você cair e ser puxado para o mal e jamais voltar. Então o esforço do cristão não é andar pela rabeira, né? Com um pé lá, outro aqui, não. O esforço do cristão, irmãos, é ser perfeitos, como Deus pede para nós, em Mateus 5,48, de sermos perfeitos, de sermos santos, porque só entra no céu quem for santo, irmãos. Esta é uma verdade que nós devemos viver para nós, e que devemos pregar aí para fora, que devemos pregar para os servos, dentro da renovação carismática, porque nós podemos cair no erro, nós podemos cair no engodo do Satanás, nós podemos cair no engodo do mundo, de sermos enganados, achando que vivendo uma vida fácil, leve, mal, mais para lá do que para cá, nós vamos herdar o céu. Não, não, não. Deus vai dizer em Mateus 11:12, o céu se conquista com violência, e são os violentos que entrarão no reino de Deus, o Senhor vai dizer. No céu não tem nenhum covarde, não tem nenhum molenga. A luta, irmãos, é esta. E eu não posso lhes falar diferente. Ah, Luiz César, mas eu já estou na renovação há 35 anos. Eu rezo todo dia o terço. Que bom, minha irmã, isso vai te levar para o céu. Mas se os teus testemunhos, o teu ato concreto na tua vida não coincidir com aquilo que você vive na tua oração do terço, o que conta é o que você praticou. Estão entendendo? Nós rezamos o terço para praticar o bem. Nós lemos a palavra para a gente ser bom. Ora, se eu leio o texto, eu vou no grupo, se eu rezo o texto, se eu leio a palavra, se eu vou no grupo e continuo sendo mal, significa dizer que eu fechei o coração para Deus. E esse é o pecado contra o Espírito Santo que Jesus disse que não tem. É preciso nós termos atenção. Irmãos, e para que nós não caiamos nessa desgraça, nós temos que pedir muito incessantemente o dom do temor de Deus. Nós temos que orar, buscar a vida de oração. Não basta trabalhar para Deus. Esses tempos atrás eu vi o então Papa Bento XVI falar para os padres. Ele dizia assim: o sacerdote não pode negligenciar a salvação da sua própria alma. Ele dizia isso para alertar os padres que eles também podem perder o céu se não viver a coerência, se não viverem o que a palavra aqui em Gálatas 5 nos pede, irmãos. Eu sei que não é fácil, mas não se entra no céu com facilidade, não se engane. Outra coisa, depender de Deus. Às vezes a gente entra na renovação carismática. Todo mundo aqui participa da renovação? Todos? Tem alguém que não? Todos, né?
Pergunto uma coisa para você: o que seria da sua vida se não fosse esse movimento, hein? Você já parou para pensar nisso? Onde você estaria hoje? Como é que você estaria hoje? Isso aqui, irmãos, a gente tem que refletir. Mas às vezes a gente entra no movimento, como na renovação carismática, e aí a gente faz aquele encontro, né? E tem aquele encontro pessoal com Jesus, que passa por aquele regime de começo, né? Que é a paixão, paixonite aguda, né? A gente está com Deus, aquela coisa maravilhosa, nossa, nós jejuamos, nós fazemos tudo. E nós começamos a correr do de Deus e fazer e procurar buscar Deus, só que a gente cai depois num ativismo terrível, que a gente começa a parar de rezar, a gente começa a aprender a fazer as coisas, e já começa a pensar, não preciso mais de Deus não, eu já sei fazer bem, já sei até pregar no grupo, quando eu prego eu nem rezo, se gaba até disso, né? Porque prego e faz uma pregação boa, então não precisa de Deus, não fala isso, mas vive isso. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela estava assim, ela começou, Deus estava na frente, e Deus indo, e ela atrás, vendo Deus, glória, né? Segui o Senhor, encontrei a Deus, e Deus ali na frente. E daqui a pouco ela começa já a correr do lado de Deus, aqui, né? Jesus, aqui está ótimo. E ela vai, daqui a pouco ela já não vê mais Jesus. Ela está correndo conforme ela vai mesmo. Ela já está indo pela sua razão, pela sua forma de ser. Já não precisa mais rezar para preparar uma pregação. Não precisa mais rezar. Não precisa mais ouvir uma pregação de conversão. Não precisa mais. Sabe o que aconteceu com esse irmão, com essa irmã? Aconteceu isso aqui, ó. Ele estava correndo atrás, né? De repente Deus fez assim, ó. Foi para lá. E ele continuou aqui. Não viu, porque estava cego. Estava olhando só para ele. No ativismo. E Deus foi para lá, e ele foi para lá, e ele está achando que Deus está correndo atrás dele, cheio de orgulho ainda. Mas eu quero dizer para você, irmão, se você estiver nisso, volta para o ponto onde você perdeu Deus, faz a curva, e acelera o passo, porque Deus já vai longe. Você precisa encontrar o passo de Deus de novo no teu ministério, você precisa encontrar o passo de novo de Deus na tua vida. Se você está vivendo uma vida assim, só no ativismo, só na razão, só no intelecto, só naquilo que você sabe fazer bem, você que já não reza mais, que já não lê Bíblia, que já não faz mais nada disso, que já vai no grupo de oração e se sente fadigado, será se Deus não fez a curva na tua vida? Será que você não precisa voltar, encontrar o ponto e correr atrás de Deus? Aqui está um alerta para nós, irmãos. Cuidado. Em novembro do ano passado, eu participei de um encontro em Belém, na Terra Santa. E foi um encontro organizado pela Renovação Carismática Católica Mundial, um encontro internacional. O nome do encontro era Consulta Profética. Se reuniram vários líderes do mundo inteiro. Estávamos em 160 pessoas. E nesse encontro nós fomos lá para ouvir o Senhor. O que Ele deseja para a Renovação Carismática Católica, para viver a partir do ano de 2017, seu jubileu, 50 anos no mundo, para preparar a renovação carismática. Esse encontro foi um encontro de 5 dias, só ouvindo o Senhor. Não tinha pregação, não tinha cronograma, não tinha nada. E nós estávamos do lado da Basílica da Natividade, bem do lado onde Jesus nasceu ali. Um lugar maravilhoso. E o Senhor começou a falar para nós. E a primeira coisa que o Senhor falou foi no livro de Isaías, no capítulo 65, quando diz assim: eu estava à disposição de vocês e vocês não me consultaram. Eu estive à disposição e vocês não me consultaram. E depois o Senhor vai falar, eu quero aqui partilhar com você um pouquinho sobre isso. O Senhor continua falando em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, 19 a 20 também, quando o Senhor relatava muitos atos de imoralidade no meio da renovação carismática católica, dos líderes, atos de imoralidade. Irmãos, isso foi muito forte, e eu sei que isso existe. Eu tenho andado pelo Brasil todo, e tenho partilhado com muitas pessoas que vêm me procurar. Esses dias atrás, uma menina, que era do Ministério de Música, ela estava sentada assim,
e o ministério lá, cano. E eu fiz uma pregação sobre conversão. No final da pregação, ela veio me procurar, pediu para conversar comigo a sós. Posso contar aqui, porque eu não vou falar o nome, nem onde que é, então não tem problema. E aí ela me disse o seguinte: seu Luiz César, sabe o que está acontecendo? Eu estou muito triste, eu estou muito mal. Eu falei: o que aconteceu, minha filha? Fala aí. Ela disse: olha, eu canto naquela banda lá. O que aconteceu? Eles tiraram você? Não, eu que saí. Por que você saiu? Porque o baterista é meu noivo. E nós não somos namorados, mas nós já estamos vivendo como se estivéssemos casados. Eu falei: pois você deve estar muito mal mesmo, tem muita razão de estar mal. Você deve ficar muito mal mesmo, porque o que vocês estão fazendo é uma loucura. Vocês não podiam nem estar tocando aqui, era para ele estar sentado aqui ouvindo, porque isso aí é zombar de Deus. E ela dizia: eu sei, por isso que eu estou aqui. Eu falei: mas você errou também. Você, em vez de deixar o pecado, você está deixando o ministério. Veja como é que o diabo faz isso, irmãos. Começa a quebrar a nossa vida, começa a quebrar o nosso ministério, e nós ficamos numa ciranda. Essa questão de imoralidade está arraigada dentro da renovação. Infelizmente, eu não estou sendo aqui pessimista, não, nem apocalíptico, eu estou sendo realístico. Lá no ENF 2013, após o workshop de intercessão, eu sou coordenador nacional do Ministério de Intercessão. E aí nós começamos um workshop. Conto isso para vocês verem como é preciso nós ouvirmos esse tipo de exortação. E tínhamos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi consagrada pelo Dom Alberto Taveira na missa, lá na Basílica, né? Quem foi lá viu. E nós pegamos essa imagem e oramos com ela, e falamos para eles, para todos os intercessores, tinha mais de 1000 na sala, explicando que aquela era uma imagem que foi ali consagrada, e essa imagem vai estar conosco, etc e tal. Muito bem, fizemos todo o workshop, e no final, terminando o workshop, as pessoas vêm tirar foto, a imagem estava em cima de uma mesinha assim, e a pessoa vem tirar foto, e a gente começou a abraçar, e de repente eu pensei: bom, eu vou tirar a foto com a imagem de Nossa Senhora também, vai ficar legal. A hora que eu vou pegar aqui, a imagem não está mais aqui. Só que no ato de eu pegar a imagem, eu venho e puxo a imagem dentro da bolsa da mulher. Ela já estava aqui com a bolsa aberta, botando a imagem e fechando o zíper. Eu peguei de dentro e botei, tirei a foto, depois caiu a ficha, né? Falei: nossa, eu tirei de dentro da bolsa da mulher. Aí quando eu olhei para trás para exortar ela, já tinha dado no pé. Uma intercessora. Um outro fato, numa outra diocese, estava pregando um encontro de carnaval, eu e o Onazir. Esse encontro estava uma dureza tremenda, eu não conseguia nem pregar. Eu olhava para o Onazir olhava para mim, nós quase chorávamos junto ali, porque estava puro o povo ali. Eu falei: Onazir, tem alguma coisa errada, não é possível, vamos lá na capela orar. Aí fomos lá na capela, estavam as intercessoras lá. Quando nós nos ajoelhamos atrás, a intercessora que estava mais próximo do Santíssimo caiu e começou a se bater, toda ali, né? Quase que nós saímos correndo dali, para falar a verdade. Sério mesmo, eu falei: se aqui dentro está assim, então peraí, vamos embora daqui. O Onazir ficou branco. Aí nós tivemos que atender a intercessora. E chegamos lá com muito custo, trouxemos a menina de volta, né? Rezamos por ela, etc. Foi uma coisa tremenda. Até atrasou a apagação. Aí eu perguntei: minha filha, o que aconteceu? Ela disse: eu acho que deve ter sido o seguinte: sexta-feira passada a minha tia me levou no terreiro para fazer um trabalho, para mim conseguir um namorado aqui nesse encontro. Quase que eu dei uma microfonada na cabeça dela assim. É verdade. A intercessora que estava intercedendo por nós, hein? Olha o nível. Por isso que nós estávamos numa batalha lá, né? As flechadas vinham tudo em nós, não parava nada na intercessão. Irmãos, acreditem, depois disso, começou a graça de Deus a acontecer. Foi incrível isso aí. Eu lembro que o que mais me incomodava, não que eu tenha preconceito, mas cada um sua, mas eu não acho que é certo, tudo bem. Tinha um casalzinho aqui, ó, de namoradas, 2 meninas que se namoravam. Elas aqui pregando, nós aqui pregando e as duas namorando aqui na nossa frente. É incrível isso, né? E quando saía de mão dada dando beijinhos.
Sabe o que aconteceu logo em seguida, depois da outra pregação? Uma brigou com a outra. E uma resolveu romper, a outra ficou brava, foi até embora. Tentamos de todo jeito, foi embora. Mas a outra ficou firme. Houve essa libertação. A irmã tinha trazido para aquele retiro uma Kombi com mais de 10 daqueles meninos testemunha de Jeová, com aquelas bibliazinhas tudo dourada. O Onazir pregava e eles caíam da cadeira repousando no Espírito assim. A graça começou a acontecer. Olha, irmãos, dentro da intercessão, que para mim é o ministério que mais reza, até porque o objetivo desse ministério é rezar mesmo. Se acontece isso ali dentro, imagina, hein? Lá no Ministério de Música, que é um monte de caras aí do mundo e tudo. É preciso que nós olhamos essa realidade para dentro de nós. Então o Senhor dizia para nós assim, esses atos de imoralidade têm que acabar. Olha só, aí o Senhor pedia a necessidade de humildade, e falou assim numa profecia: meu povo, vocês devem lembrar-se que quando evangelizam, o êxito independe de vossas qualidades. O êxito da nossa evangelização não depende da qualidade de quem está evangelizando. Às vezes a gente atribui para a pessoa que está pregando, para o músico que está cantando, para quem está conduzindo. Não! Se essa pessoa não tiver Deus, ou viver uma vida coerente, nada vai acontecer, meus irmãos. Deus vai falar com força para nós. Ele vai colocar lá também, dentro desse encontro, a questão do ativismo. O ativismo pessoal, que o Senhor colocava aqui, cuidar da espiritualidade pessoal e da intimidade com Deus, para você combater o ativismo. Isso surgiu muito forte, queridos. São Tomás de Aquino diz o seguinte: se Satanás não fazer você pecar com pecados maiores, ele vai tentar pelo ativismo. Então são muitas pessoas cheias de atividades e não conseguem dar conta, e começam a ter dificuldades até na família. Por que entrou nessa? Talvez porque não teve o discernimento, ou sei lá qual foi o motivo, mas isso não é bom para você. É preciso que você veja essa situação. Viver a unidade, irmãos, precisa de nós a conversão. A conversão é a luta contra o pecado, mas também nós precisamos ver essas realidades que nós entramos, às vezes porque não estamos rezando, às vezes porque não estamos vigiando, e nós vamos nos deixando envolver. Quando a gente vê, nós estamos sobrecarregados e é capaz até de perder, largar a missão, desanimar de tudo, porque nós não tivemos o discernimento de ver aonde Deus realmente está. Então essas realidades, queridos, precisa ser olhada por nós. Nesse encontro lá em Belém, de tarde, na primeira tarde do encontro, nós começamos a orar, depois de tudo isso aqui que foi na parte da manhã, e de repente faltou luz no hotel onde estávamos, ficou tudo escuro, nós não conseguimos ver nada ali dentro. E teve uma profecia, nessa hora, que disse o seguinte, presta atenção nisso: vocês já não têm a força do alto, vocês não estão movendo mais a minha mão, porque deixaram de ter intimidade comigo. O Senhor falou isso forte para nós lá, e a luz cessou. Começamos a orar, eu lembro que nós se jogamos no chão, colocamos-nos diante do Senhor pedindo perdão, clamando que Deus olhasse de novo para a renovação carismática, e fizemos um grande momento de oração, inclusive com o crucificado. Irmãos, a hora que nós levantamos, imediatamente a luz voltou, e Deus dizia que nos restituía de novo a força do alto, se nós buscássemos a intimidade com Ele. Lá no Getsemane, quando estivemos, a Pat Mansfield, que conduziu a oração, ela dizia que o Senhor falava no coração dela a seguinte frase: tremam diante de mim. O Senhor nos chamava
a termos o temor de Deus, a não nos acostumar com Deus. E depois, a Michelle Moran, no discernimento entre todos nós lá, o Senhor revelava para nós, irmãos, que não acontece mais o batismo no Espírito Santo nos nossos grupos de oração, porque nós estamos entretendo o nosso povo, nós estamos fazendo encenação nos nossos grupos de oração, nos nossos eventos. E por que nós estamos entretendo o povo? Por que nós estamos fazendo teatro? Porque nós não temos uma vida que coincide com aquilo que nós estamos pregando. Porque a nossa coerência não tem sido aquilo que nós estamos ouvindo e rezando. Dizia a Michelle Moran para nós, o batismo no Espírito Santo não acontece só porque você pede, lá no grupo ou lá no encontro, onde for. O batismo no Espírito Santo não acontece só porque você canta uma música do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, irmão, vai acontecer de fato na vida das pessoas, quando quem ministra, quem pede, é coerente com aquilo que ele está pedindo, que a sua vida de oração é realmente uma vida de oração, que aquele que canta, aquele que prega, aquele que ora, de fato vive uma vida na luta contra o pecado, tem lutado contra o pecado, não tem caído, porque se nós não vivemos isso, não adianta lá no grupo pedir, o Espírito Santo não vem. Então dizia o Senhor para nós, nós estamos fazendo teatro e isso é muito grave. E num determinado momento foi dito assim, que já existe uma geração na renovação carismática católica que não foi batizada no Espírito Santo. Já existe uma geração inteirinha que não foi batizada no Espírito Santo, e isso é muito grave. Porque a nossa identidade principal é justamente o batismo no Espírito Santo. Nós só teremos carisma se formos batizados no Espírito. Nós só viveremos em comunidade, em fraternidade, se formos realmente batizados no Espírito Santo. E aqui, queridos, existe uma realidade que cada um de nós tem que se defrontar. Nós precisamos olhar isto. Se é que realmente nós estamos preocupados com a missão, nós queremos realmente salvar almas nos nossos grupos de oração. Eu não sei como é que está o teu grupo de oração lá. Eu não sei se o teu grupo de oração está sendo ardoroso, ungido. Está sendo? Tem unção no seu grupo de oração? As pessoas estão sendo salvas. As pessoas estão se convertendo. Estão sendo batizadas no Espírito Santo. É preciso que nós avaliemos isso. Porque eu digo uma coisa para você. Não tem grupo de oração ungido se não tiver servos ungidos. Porque a unção do grupo de oração vem pela unção do servo que lá está. Mesmo que você não esteja pregando, mesmo que você não esteja ministrando a música ou a oração, se você é servo do grupo de oração e vive uma vida de duplicidade, uma vida de pecado, uma vida de longe de Deus, uma vida de falta de oração, você está colaborando para que o teu grupo de oração seja um grupo fraco. E por ali são brechas que entra o mal. Se nós lermos o capítulo 7 do livro de Josué, nós vamos ver a narrativa do interdito de Acã, um dos soldados do povo de Deus que entrou e que ajudou a conquistar Jericó. No capítulo 6 narra essa conquista. No entanto, eles sabiam que não podiam ali pegar qualquer despojo da guerra, não podia trazer para o acampamento. Foi dada essa ordem muito explícita para todos ali. Mas Acã, ele desobedeceu e trouxe alguns utensílios da guerra para dentro da sua casa e escondeu na sua casa. E Josué foi orar e não conseguia mais ouvir Deus. Deus não respondia mais a Josué. E eles começaram a perder batalhas em cima de batalhas. E Josué sai do acampamento, vai para o deserto, se veste de saco, se cobre de cinzas.
e clama a Deus, por que está acontecendo a situação? E Deus vai dizer para Josué: enquanto não tirar o interdito de dentro do acampamento, eu não falarei mais com vocês. E aí Josué vai dizer: mas não há interdito. Para ele não havia. E Deus disse: procura que vocês vão encontrar. Josué dá uma ordem. E eles vão de casa em casa, todas as casas dos israelitas, e encontram na casa de Acã os objetos impuros. Eles tiram tudo dali. A família de Acã e ele são levadas para fora do acampamento. A terra se abre, todos são engolidos pela terra, se fecha, e aí começa de novo Deus falar com o povo. É claro que isso é uma visão do Antigo Testamento, que nós temos que olhar com a visão do Antigo Testamento. Mas trazendo para nós hoje, irmãos, é a mesma situação. Nós temos que viver a unidade, estamos falando disso hoje o dia todo. Mas a unidade não acontece se nós não estivermos buscando uma vida de conversão, uma vida de santidade. E aqui eu espero estar falando para pessoas maduras da fé, né? Nós não viemos pregar esse encontro aqui para iniciantes, para neófitos. Nós viemos pregar esse encontro aqui para pessoas que já estão nos grupos de oração dando a vida. Porque senão não tem sentido essa pregação para você. Amados, se você quer que Deus realize as maravilhas da tua vida, procure ser coerente com aquilo que você tem vivido, pregado. Eu sei que você tem lutado, eu também, e eu digo para você, tudo que eu estou falando é para mim também. Agora nós não podemos aqui cair no erro de achar que já estamos bons, até porque vocês mesmos concluíram que não têm certeza que iriam para o céu se morresse hoje. Isso significa dizer que nós temos muito que melhorar, é ou não é? E esse congresso, irmãos, veio para nós, para isso. Deus está nos dando mais uma chance. Deus não desistiu de você. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele ainda aposta em você e em mim, e que ainda é possível. Nós estamos sendo sim preparados para um tempo que talvez a gente não saiba o que Deus está para fazer. Eu no meu coração, eu tenho uma expectativa de algo grande que está para acontecer. Porque as coisas estão mostrando isso. E digo isso não somente olhando a renovação carismática, também olhando a renovação carismática, mas olhando a igreja. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber essa sociedade de hoje, sim ou não? Por onde que está indo? Você consegue ver o sinal que Deus está dando para a igreja nesses tempos? Sobretudo agora com o Papa Francisco, sim ou não? Pois nós estamos vivendo um tempo profético, eu repito para vocês. Gente, nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo como que alistados. E é preciso que nós tenhamos essa clara visão, esta convicção de que Deus nos chama para realizar uma grande missão nesses tempos, que pode ser os últimos tempos, que pode ser mesmo o desfecho de tudo aquilo que nós sabemos que um dia vai acontecer. E nós podemos dizer isso olhando os sinais dos tempos. Nós podemos dizer isso, irmãos, olhando os sinais da natureza. Nós podemos dizer isso olhando os sinais do céu. Aqui eu quero entrar nessa parte para poder encerrar esse momento. Não espere os anos passar na sua vida. Comece hoje a buscar a coerência de viver em Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, sem falsa modéstia. Eu decidi na minha vida lutar contra o pecado. E tenho travado muitas lutas para ser coerente com aquilo que eu estou pregando para vocês aqui. E conheço muitas pessoas que estão fazendo o mesmo nesses tempos. É um tempo que Deus está nos dando e eu acredito que seja breve.
Nós podemos ver os sinais dos tempos no planeta, não é? Não precisa você ser muito cientista para ver como é que o nosso ecossistema está passando por hoje. Toda a situação em que nos é trazida, né, aos pouquinhos, mas são nos informados com toda a questão do planeta Terra. Sim ou não? Ou isso é novidade para você? Não, não é. E o cristão não pode deixar isso passar assim. Tem que avaliar. Tem que olhar com o olhar profético essas coisas. Eu não estou falando para vocês aqui de fim do mundo, não. Eu estou falando para vocês aqui de sinais que nós precisamos saber ver. Eu não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, o fenômeno que acontece em Medjugorje. Quem que já ouviu falar de Medjugorje? Das aparições de Nossa Senhora lá. Quem que já ouviu falar? Algumas pessoas, né? Mas eu digo para vocês, irmãos, que ali é também um grande sinal que nós não podemos descartar. A igreja ainda não nos deu o parecer desta situação, mas nós precisamos olhar para essa situação também. Já está chegando aqui, né? A trombeta do Apocalipse ali. Em 1981 começou as aparições em Medjugorje, a 1h da tarde. E ela se estende no tempo até hoje. Quantos anos dá isso? 33 anos, é isso, né? Segundo os videntes, aparece todos os dias. E nós já temos sinais muito claros para dizer que aquilo ali é uma grande probabilidade de ser verdadeiro. É uma grande probabilidade. O Papa João Paulo II já recebeu alguns videntes, o Papa Bento XVI também. Então há uma grande probabilidade. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque ali tem uma peculiaridade, esse fenômeno lá. Trago para dentro desse momento para poder trazer subsídio para vocês. Essas aparições aconteceram então em junho de 81 e vêm até hoje. 6 jovens estavam vendo. Hoje apenas 2. Lá, segundo os jovens que viam, hoje já são pessoas adultas, Nossa Senhora dá 10 segredos para eles. Os 2 que faltam já receberam o 9º segredo. Quando recebe o 10º, deixam de ver a aparição de Nossa Senhora. Mas é interessante os detalhes. Vejam, a aparição lá começou em junho de 81 a 1h da tarde. Hoje está próximo das 18 horas. Então dizem que quando chegar às 18 horas vai cessar. Está prestes a acontecer isso, né? Essas aparições têm trazido mensagens de conversão para o mundo, sobretudo para que as pessoas rezem, se convertam e voltem para Deus. Essa é a mensagem principal. E os segredos que, segundo os videntes, foi escrito, e dizem também, aqui não é científico, eu só ouvi, eu só li, que esse material onde foi escrito não é um material que se encontra, não é pano nem papel, e ali estão contidos 10 segredos. Mas o ponto mais importante que eu gostaria de passar para vocês aqui, que é importante a gente prestar atenção nisso. Nossa Senhora, segundo os videntes, escolheu um padre lá da diocese para ser o porta-voz para o mundo, de avisar com 3 dias de antecedência quando o primeiro segredo começar a acontecer. Veja, aí você começa a calcular. Se Nossa Senhora realmente falou com esses videntes e fez isso, e o padre disse que fez, quem quiser ver uma entrevista dele, acesse o meu blog, lá você vai ver, tem uma entrevista com esse padre, ele prega pelo mundo, ele vai dar o aviso 3 dias antes. Irmãos, esse padre então não vai morrer antes que aconteça o que está lá, concordam? Ele que vai ser o porta-voz, ele não vai ressuscitar para vir falar. Então eu digo para você, ele está perto dos seus 70 anos. Pois é.
ele está perto dos seus 70 anos. Nós já vamos saber já se as aparições lá é verdadeira ou não. Porque se esse padre morrer antes que aconteçam os avisos, né? Eu só estou falando isso para você, primeiro porque eu imagino que você é maduro o suficiente para ouvir essas coisas, né? Mas para que você possa entender que nós estamos passando por um período da história do mundo que requer a coerência dos cristãos. Que possa estar passando por uma luta, uma batalha, que requer de nós coerência. Não somente para a nossa salvação, mas para a salvação de muitas pessoas, que através do meu e do seu ministério, nós levaremos para Deus. E aqui, irmãos, não é hora de brincadeira. Aqui não é hora de brincarmos com a nossa salvação. Não é hora de buscarmos pecado, não é hora de entrarmos lá para o lado do mal e depois voltarmos para o lado do bem. É a hora de luta contra o pecado. Abra a palavra de Deus para a gente encerrar. Lá do livro do Eclesiástico, capítulo 34. Amém? Acharam? Capítulo 34, versículo 14. Qual que é o título dessa passagem? Por favor. Aqueles que o temem. Você teme a Deus? Muito bem. Então você se enquadra nisso que nós vamos ler agora. Leia comigo, por favor, do 14 ao 20. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que os salva. E os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma de que teme o Senhor, para quem olha ela e quem é a sua força. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra as quedas. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Olhe para essa palavra e deixa que essa palavra vai tocando no teu coração nesse momento. Para que nós recebamos de Deus, irmãos, a força, a salvação e a graça. Sobretudo a graça do dom do temor de Deus. Olha para essa palavra, reze um pouquinho no teu coração com ela. E pede ao Senhor Jesus, pede ao Pai, pede ao Espírito Santo, irmão. Para que o Senhor vai te dando o entendimento de tudo isso que você ouviu agora. Que o Senhor possa ir te dando o entendimento, a fim de que eu e você possamos ir buscando a Deus, possamos ir nos entregando ao Senhor, nos aproximando do Senhor, nos voltando para Ele, que nós possamos nos deixar conduzir por Ele, que nós possamos realmente, irmãos, abdicar das paixões que existem em nossa carne, que nós possamos abdicar dos apelos que existem em nossas almas, em nossa vida, que nós possamos lutar contra o pecado, nos deixar guiar por Deus. Vai pedindo ao Senhor essa força, essa têmpera, esta graça, essa fortaleza. E se você se identificou em algum momento nesta pregação, com alguma situação de pecado que você vive,
Eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, não guarde isso para você. Não leve isso contigo desse congresso. Você vai fazer uma confissão ainda aqui desse congresso. E vai se colocar diante de Deus, e nós vamos orar daqui a pouco com o Santíssimo Sacramento, que nós vamos clamar ao Senhor Jesus a fortaleza, irmãos. Nós vamos pedir o batismo no Espírito Santo, mas é preciso que nesse momento você faça aqui um exame de consciência. Que você olhe para a tua vida para Deus, não fique pensando que você está bem, porque ninguém de nós aqui está suficientemente, que não precisa de conversão. Deus está dizendo para nós, vai revendo a tua situação, toda a tua vida, o teu dia a dia, as coisas que você tem falado, os lugares por onde você tem andado, as pessoas que você tem convivido, as atitudes que você tem tomado. Vai trazendo para dentro do teu coração tudo isso, e com sinceridade, com coragem, com verdade, se aproxime diante de Deus. Eu vou pedir que a música nos ajude aqui, para que Deus possa ir falando com o teu coração agora, para que Deus possa ir, irmãos, amolecendo o teu e o meu coração, a fim de que sejamos alcançados pela misericórdia de Deus. Vai pedindo a Jesus a fortaleza, talvez aquela fortaleza que você precisa para lutar contra esse pecado específico, por essa situação talvez que você tem vivido, talvez por aquelas circunstâncias em que você está e que não consegue sair. E eu aqui quero colocar vícios de bebida. Você que tem caído nesse vício, em nome de Jesus, apresenta para o Senhor essa situação. O vício da sexualidade, da masturbação, se coloque diante de Deus, porque o Senhor está curando pessoas aqui desse vício. Apresenta para Deus o vício da maledicência, de falar mal. Coloca para Jesus essa situação. Vai apresentando para o Senhor a tua luta interior. Qual é a tua luta interior? A tua fraqueza. Como é que você tem se relacionado com Deus? A tua vida de oração. Apresenta para Jesus, irmãos. Também o teu temperamento, coloca diante do Senhor agora. Pessoas explosivas, nervosas, coloca para Jesus. Seja sincero com Deus. Acredita, meu irmão, minha irmã. Deus tem para nós um plano de vitória, de salvação. Então vai apresentando as coisas que te impedem de herdar essas promessas na tua vida. O teu temperamento. Pessoas aqui que blasfemam, que reclamam. O tempo todo você reclama. Você chega a pecar por causa disso. Vai se colocando diante do Senhor, porque será abençoado quando Deus olhar para aqueles que temem, a palavra vai dizer. Deixa Deus olhar para você nesse momento. Deixa Deus fazer a sua obra na tua vida agora, meu irmão, minha irmã. É essencial que nós sejamos sinceros com Deus. Como é que tem sido a tua vida no teu trabalho, na sociedade, no dia a dia? Deus está passando nesse momento aqui, não para nos julgar. O julgamento de Deus não se faz aqui. Enquanto aqui estamos, todo momento o Senhor quer nos perdoar. Ele é um Deus bondoso e não tem pecado nenhum maior que o amor de Deus. É preciso, no entanto, que nós reconheçamos, irmãos. Vai colocando para o Senhor todo o pecado de fornicação. Eu sinto aqui que o Senhor está colocando no meu coração muitas perturbações desta área na vida de pessoas aqui, com situações de literaturas, de músicas, de vídeos,
Jesus, vem apagando essas imagens na nossa memória. Vem tirando, Senhor Jesus, tudo isso. Toda impureza, meu irmão, toda impureza. Que o sangue de Jesus venha lavando em nós toda impureza. As coisas que nós voluntariamente ou involuntariamente fazemos. A libertinagem. Senhor, nós entregamos a nossa vida. Nós queremos a liberdade, não a libertinagem, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nem tudo é bom, que nem tudo nos convém. Nos dê a graça do temor de Deus, para que nós sejamos alertados pelo Espírito Santo. Vai renunciando toda a superstição, meu irmão, minha irmã. Toda inimizade. Vai lembrando das pessoas que você está brigada agora. Todas as pessoas que você talvez nem fale mais. As tuas inimizades. Faça esse exercício. Apresenta para Jesus. As brigas, os ciúmes, o ódio. Tira do meio de nós, Senhor. Tira da renovação carismática dessa diocese, Senhor, esses sentimentos. Toda ambição, toda discórdia. Jesus, nós te pedimos aqui, Senhor, tira toda discórdia do nosso meio. Os partidos, irmãos. As invejas. Vai renunciando, vai dizendo para Deus: me liberta, Senhor, de tudo isso. Irmãos, bebedeiras. São Paulo classifica a bebedeira como um pecado que nos impede de entrar no céu. É muito sério. As bebidas alcoólicas, isso não é próprio do cristão. É preciso sim essa radicalidade. É preciso sim essa radicalidade. Eu quero dizer para você isso. Você que vive tomando as tuas cervejadas, tem até ficado realmente bêbado. Eu quero dizer para você que se você quer seguir realmente uma vida reta diante de Deus, é preciso renunciar a isso. E outros vícios que talvez você e eu possamos ter, sejamos agora coerentes diante de Deus. Tira de você, irmão, toda inveja, toda orgia, em nome de Jesus. Olha, eu digo para você, o Senhor me revela aqui, a internet, que é um excelente meio para a santidade também, mas que tem se mostrado para muitos um meio muito perigoso. Os e-mails, os sites. Vai renunciando, vai pedindo a força de Deus para você ser liberto disso. São pessoas amarradas disso. Em nome de Jesus, seja quebrado agora todo o vínculo com o pecado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vai ficando de pé um pouquinho. E se você deseja, levanta teus braços e pede para o Senhor Jesus te dar a graça do temor de Deus. Dá a graça de viver uma vida reta diante do Senhor. Você deseja isso? Então pede para Jesus. Diga assim: Senhor, eu quero combater o bom combate. Não foi assim que você estava cantando antes? É esse combate que você cantava com tanta emoção ainda há pouco. Se você não faz isso, e eu também, São Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, nós podemos vir a perder a coroa que está reservada para nós. É o bom combate, é a coerência, é a disciplina que eu tenho que me submeter, meu irmão, minha irmã. Não há ninguém está livre disso, ninguém está livre. Todos nós devemos nos submeter a essa disciplina, e você está sendo chamado a isso agora. Se é que você realmente deseja, se é que você realmente deseja crescer na santidade diante de Deus, eu quero aqui te convidar a fazer um pacto hoje com o Senhor, a fazer um pacto de santidade com Deus. Se você está aqui realmente com seriedade, eu acredito que esteja, eu te digo para, se você deseja isso, levantar teus braços e fazer esse pacto de santidade com Deus, de romper agora com o pecado que te arrasta. De nossa parte, irmãos, é isso que Deus espera.
A força para vencermos Ele vai nos dar. O Espírito Santo vai nos dar. Deus espera a nossa atitude agora, a nossa decisão. E se a tua decisão for de crescer ainda mais na santidade, vai dizendo para o Senhor: eu quero isso, Senhor. Eu quero, Senhor, ser santo, e eu renuncio o pecado na minha vida. Quero combater, Senhor, quero combater esse bom combate. Eu quero, Senhor Jesus, realmente ser esse cristão que luta no dia a dia, Senhor, no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. E quando eu cair, eu quero cair para o lado do bem. Eu não quero cair para o lado do mal, Senhor. Quando eu cair, Senhor, eu quero cair entre os bons, porque assim eu vou me levantar e vou buscar de novo perdão, e eu serei novamente resgatado, Senhor. Por isso, Senhor, me livra da morte eterna. Pede isso para o Senhor. Me livra, Senhor, da perdição eterna. Livra a minha família, livra o meu grupo de oração, livra os servos do meu grupo de oração. Senhor, tudo que ouvimos nesse congresso hoje, a unidade se faz a partir de vivermos e vivenciarmos, Senhor, esta graça em nós. Irmãos, é isso mesmo. Eu sei que tem muita gente aqui que está até incomodado com essa oração, com essa pregação, mas eu quero te dizer: luta agora, porque esse sentimento não é de Deus para a tua vida. Se você se sente até mal nesse momento, se você se sente até incomodado nesse momento, saiba que é uma luta. É uma luta muito grande que você está agora. E o inimigo não quer que você venha para atenção. Por isso, esse sentimento. Tem pessoas aqui pensando até que o seu pecado é muito caro para você. O seu pecado é muito caro e você vai sofrer muito se deixar ele. Não pense assim, esse pensamento não vem de Deus. Renuncie agora a esse pensamento. Olha, eu quero dizer para você, mesmo que seja até uma pessoa, se for preciso, irmão, é preciso renunciar. Diga para o Senhor agora: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Irmãos, e Deus vai dar a melhor solução para você. Mas eu quero te dizer: não opte em ficar com nenhum pecado que o Espírito Santo estiver trazendo à tona na tua mente nesse instante. Faça esse gesto de coragem, porque Deus está libertando pessoas nesse momento aqui. Eu vejo uma grande libertação acontecendo. Tudo que você ouviu aqui, Deus está levantando em nós uma força nova. Vai falando com o Senhor: sim, Jesus, sim, Senhor. Pede mesmo. Poxa, irmão. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que fundam só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. É isso da tua vida agora. Eita, deseja. Pare de cima pra dar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras
nascer. Nós precisamos ter a consciência de que nós estamos enfrentando uma luta, uma batalha. Por isso nós não podemos ficar parados. Porque, irmãos, existe um lado que tenta a todo momento nos tirar de Deus. É por isso que tem essa luta interior. É por isso que é tão difícil às vezes. Porque existe sim uma força que nos separa de Deus. E se nós não estivermos constantemente lutando, vigiando, sim, nós seremos arrastados, sim. A palavra diz, você que está de pé, cuide para não cair. Aqui está o ponto, irmãos, que eu quero deixar claro para você. Você está no meio de uma luta, aonde existem dois lados que querem você. E você está no meio dos dois. É preciso que nós tenhamos essa consciência espiritual. A força que você vai ter para não sucumbir, irmãos, é a tua vida espiritual. No entanto, é importante que você tenha pessoas que orem por você. Por isso eu queria aqui fazer uma proposta para você. Para quem quiser, não é obrigado. Você tem alguma pessoa aqui que você confia, que é seu amigo, sua amiga? Tem alguém? Se você quiser, procure essa pessoa aqui e você vai fazer um pacto de salvação com essa pessoa. Isso o Senhor me inspirou agora no meu coração para te falar. Você vai orar por ela e ela vai orar por você durante a vida. E pode ser até que essa pessoa seja uma pessoa que vai te ajudar quando você precisar desabafar, conversar. Porque muitos servos da renovação estão caindo por isso. Eles não têm ninguém para conversar. Não tem ninguém para orar. E vai indo, vai indo, vai indo. Eu conheço muitas pessoas assim, infelizmente. Então, se você tem alguém aqui, procure essa pessoa. E faça essa proposta para ela. Ó, irmão, eu vou orar por você. E quero que você ore por mim. Você vai ser a minha intercessor, meu intercessor, e eu vou ser o teu intercessor. Então vá lá, procure essa pessoa, se você quiser. Faça aí. E fica junto com ela agora. E eu vou dizer outra coisa para você. Você pega uma pessoa que você tenha convivência. E faça esse pedido aí, se você achar. O congresso vai terminar hoje, depois da janta. E o momento que nós vamos ter depois da janta é muito importante. Então, se você puder, não vá embora antes desse momento. Porque não terminou ainda o que Deus começou a fazer na nossa vida nesse congresso. E esse momento que teremos à noite, nós preparamos tudo durante o dia para chegarmos nele. Então, é muito importante que você fique. Então, se você já encontrou a pessoa aí, e se você não tem ninguém aqui, eu vou lhe dar um conselho. Procure encontrar alguém que realmente reze por você. Não fique sem isso. Não fique sem isso. Procure alguém. Pode ser que não esteja aqui no congresso, tudo bem. Mas se não, você vai buscar depois, lá aonde você mora, no teu grupo, ou um lugar que você encontre essa pessoa. Amém? Vamos de novo cantar essa canção juntos. Agora, segura na mão dessa pessoa que você trouxe aí, né, para a vida, né? Ela vai ser o teu anjo da guarda. Ele vai ser o teu anjo da guarda. Amém? Vamos lá, mais uma vez, irmãos. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor,
de almas que lutam só. Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros roubar. Hoje não, hoje eu não vou mais pegar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta do seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode ter certeza que se você levar a sério esse voto que você está fazendo hoje, vai ficar muito mais fácil a luta espiritual que você e eu travamos. E outra coisa, você pode ter certeza que você vai começar a ver vitórias na sua vida a partir de agora. Porque Deus, Ele vai encontrar meios para te dar essas vitórias que talvez você não estava conseguindo, diante de situações em que nós nos colocamos de pecado. Amém? Louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos. Eu queria só falar para vocês desse CD aqui, eu acho que vocês já conhecem.